Olá pessoal, bom dia! Hoje, dia 8 de janeiro de 2025, estou iniciando a leitura do livro Mamãe, Sempre a Mamãe, de Sophie Hellinger. O significado da mãe para a nossa felicidade plena. O quanto o nosso primeiro modelo de relacionamento, que é a nossa mãe, interfere na nossa vida. Então esse livro é para todo mundo que nasceu de uma mãe. Eu recomendo que você compre ele, se você quer acompanhar a leitura e consultar o livro aí em algum insight seu. Ele é um livro profundo, é um livro que nos traz uma visão de profunda conexão com a nossa mãe. Independente da construção psicológica que você construiu da sua mãe, de certo, errado, de bom e mal, é um livro para nós sairmos dessa compreensão psicológica, né, dessa construção psicológica que nós fizemos da nossa mãe e até que ela fez de nós, e nós possamos nos conectar com algo mais profundo, mais divino, que é essa interação, essa conexão que nós temos com a nossa mãe. Então nós vamos iniciar, eu não vou me demorar aqui para iniciar. Hoje nós vamos ler o primeiro capítulo, que é o Olhar para a Mãe. Nós vamos ficar só no primeiro capítulo, porque no final dele a Sophie disponibiliza uma meditação. Por isso eu estou abrindo agora esse horário, 5 e pouquinho da manhã, para que as pessoas que escolherem acompanhar essa leitura desse livro possam ter um momento tranquilo para refletir, para fazer as meditações, para se conectar com esse movimento interno de reconexão com a mãe, ok? Então vamos lá, o primeiro capítulo. Antes de eu começar no primeiro capítulo, tem esse texto aqui do Erich Fromm, A Arte do Amor. O amor materno é a afirmação incondicional da vida e das necessidades da criança. Mas aqui deve-se acrescentar algo ainda mais importante. A afirmação da vida da criança tem dois aspectos. Um deles consiste no provimento e no sentimento de responsabilidade estritamente necessários para a manutenção e o desenvolvimento da vida da criança. O outro aspecto vai além da mera subsistência da vida da criança. É a atitude que transmite à criança aquele amor pela vida, que lhe dá o seguinte sentimento: é bom viver, é bom ser um pequeno menino ou uma pequena menina. É bom estar nesse mundo. E lendo esse trecho, né, esse pequeno trecho do Erich Fromm, A Arte do Amor, nós podemos refletir como mães a nossa responsabilidade. Não só nos cuidados ali diário com a criança, mas também nessa construção e visão emocional que ela vai ter para a vida, o olhar dela para a vida.
Então, muitos de nós, acredito, muitas pessoas não conseguiram, não tiveram uma mãe que conseguiu estar presente ali emocionalmente, psicologicamente saudável para o filho. E nem nós, que temos diversas ferramentas, que estudamos, que lemos, que temos aí hoje a internet disponível para que nós possamos crescer aí emocionalmente, em conhecimento, em tudo, conseguimos muitas vezes facilitar esse estado emocional tranquilo para a criança. Muitas vezes nós saímos da razão, nós perdemos o controle e sim, a gente magoa o nosso filho, nós gritamos, perdemos o controle. E esse olhar para nossa mãe e para nós como mães, como pais, ele precisa ter um olhar que acolhe e que não julga. Porque nós não somos perfeitos, nós não conseguiremos ser perfeitos. Oi, Rosimeire, tudo bem? Eu não sei se o que eu falei até agora foi gravado, porque agora que ele apareceu ao vivo, faz tanto tempo que eu não abro live ao vivo, que eu tô agora em dúvida se ele realmente estava gravando ou não. Bom, mas vou voltar aqui um pouquinho. Hoje nós vamos iniciar a leitura desse livro, Mamãe, Sempre a Mamãe, o significado da mãe para a nossa felicidade plena. E aí, esse olhar para a nossa mãe, um olhar que pode nos conectar ou que pode nos afastar da vida. E olhar para a nossa mãe como um ser humano, sim, um ser humano que falhou, que tentou acertar, que não conseguiu, que acertou em algum momento, porque senão nós não estaríamos aqui. Esse olhar e essa conexão com a mãe é extremamente importante para que nós possamos criar conexões, criar relações saudáveis, independente se a sua relação com a sua mãe foi ou não saudável. Esse movimento de ler esse livro é justamente para um olhar espiritual, porque comportamental muitas vezes nós não conseguimos recuperar. Por quê? Porque a mãe já é falecida, porque a construção psicológica que você fez da mãe ou que ela fez de você está totalmente deturpada, não foi construída uma relação, uma conexão de amor. Houve o amor interrompido, que nós sabemos, há diversas maneiras de ter interrompido esse amor, inclusive no nascimento, enfim. Então, são diversas as questões que fazem nós construirmos uma visão psicológica da nossa mãe, que nos afasta dela e nos afasta da vida e de relações saudáveis, porque ela é o nosso primeiro modelo de relacionamento. Então eu vou iniciar a leitura aqui. O olhar para a mãe. Sempre fico feliz quando vejo uma criança pequena no carrinho de bebê e ela fica sentada na direção do olhar da mãe. Ou seja, criancinhas com cerca de 10 meses que já são levadas em um carrinho. Então, muitas vezes fico também parada observando
a mãe e a criança com toda a minha admiração e atenção. A energia que flui entre elas é tão poderosa que quase se pode tocá-la. Consigo sentir como o mundo está em harmonia, em ordem para ambas. Esse acontecimento me preenche com um sentimento profundo de felicidade. Em meu interior é tocado algo que gostaria de designar como vínculo com o universo inteiro. Aqui não estou falando sobre bebês, que obviamente sempre são muito fofinhos. Bem, nem sempre fofinhos. Muitas mães haverão de concordar comigo que o tempo com os bebês pode, muitas vezes, levar qualquer pessoa ao limite de suas forças físicas e emocionais. Aí é que está um ponto. O quanto a nossa mãe, na época que nós nascemos, ela não tinha suporte, apoio, não tinha conhecimento, o quanto ela sofreu, quais vivências aconteceram quando nós estávamos lá na barriga da nossa mãe. O que aconteceu com ela que fez com que acontecesse um amor interrompido ali no nosso nascimento? Por vezes por ser uma cesárea ou por a mãe ter uma depressão pós-parto. Inúmeras situações que podem ter acontecido com ela, que aconteceu essa desconexão. Mesmo sendo ainda tão pequeno, o bebê já tem sua própria vontade. Ele sabe exatamente o que quer e do que precisa, e expressa isso de maneira enérgica, chorando, chorando e chorando, até que algo aconteça. Esse chororô pode durar quase uma eternidade, sobretudo de noite. Isso pode levar, sobretudo de noite, muito tempo, a depender da natureza da criança, pois nenhum bebê é igual ao outro. Quando avistamos bebês, sentimos-nos tocados de maneira diferente de quando olhamos crianças pequenas, pois é quase impossível entender como um ser desses pode crescer na barriga da mãe. Nem nossos pensamentos, nem nossa imaginação conseguem apreender esse processo em toda a sua extensão. É o resultado vivo de um processo criador inconcebível para nós. Se olharmos para um bebê com esses pensamentos, sentimos-nos tocados por uma força cósmica. Outros diriam divina. Nas crianças pequenas, me fascina o olhar delas para a mãe. E aí, gente, é bom nós refletirmos. Quando nós éramos bebês, nós tínhamos esse olhar encantador em direção à nossa mãe. Quando foi que ao longo da nossa vida nós perdemos esse olhar em direção à nossa mãe? Semana passada nós estávamos conversando com as crianças e aí eu contei umas histórias da minha juventude e aí meu filho falou: nossa, mamãe, não acredito que você fez isso. E aí eu percebi um olhar de julgamento dele. Por quê? Porque os nossos filhos têm a tendência a pensar, a achar que nós somos perfeitos, que nós não erramos, que nós fazemos tudo, principalmente quando eles são pequenos, né? Que nós somos
os ídolos deles. E à medida que eles vão crescendo, eles vão percebendo que nós somos seres humanos, falhos, e que nós erramos muitas e muitas vezes. E essa leitura nos faz refletir. Quando foi que nós perdemos esse olhar para a nossa mãe, essa conexão profunda com a nossa mãe? Independente dela ter feito certo ou errado, dela ter feito algo bonito ou feio. Mas esse olhar assim de profundo respeito, admiração, gratidão, porque foi lá no ventre dela que foi possível a vida para mim. Quando nós conectamos com essa visão que só foi possível eu nascer porque eu estava na barriga dela. Tá, mas eu poderia ter nascido de outra. Poderia, mas foi dessa mãe que você nasceu. E por ser filho dessa mãe e desse pai, você é quem é. Se olharmos para um bebê com esses pensamentos, sentimos-nos tocados por uma força cósmica. Outros diriam divina. Nas crianças pequenas me fascina o olhar delas para a mãe. Com uma confiança inabalável, com a conexão mais profunda. Pode-se dizer, até com a maior e mais bela forma de conexão. A criança fixa seu olhar na mãe, como se estivesse enfeitiçada, como se percebesse muito mais do que apenas sua mãe, como se o seu olhar se prolongasse quase indefinidamente, pois ela vê na própria mãe o olhar da mãe dela, ou seja, sua avó, e por sua vez também a mãe dela, ou seja, sua bisavó, e assim por diante, por gerações a fio. Isso não é nenhum delírio esotérico, como comprovaram as mais recentes descobertas da epigenética. Provavelmente a área científica mais fascinante atualmente, ao lado da física quântica. Mas estou me adiantando aqui. Alguns dirão, não é nenhum espanto que a criança reaja à sua mãe dessa forma. Afinal de contas, ela ficou 9 meses na barriga da mãe. Já escutava a voz dela e vivenciava seus sentimentos. É óbvio que a criança se sinta una com a mãe. Além disso, na maioria das vezes, é a mãe que cuida da criança nos primeiros meses. Na maioria das vezes, até amamentando. Ou seja, um puro hábito? Não acredito nisso. E as descobertas mais recentes da ciência me dão razão. O ventre materno não é absolutamente um apartamento de veraneio, com comida à vontade, que habitamos por 9 meses e que abandonamos depois do período de estadia, para ir se acomodar em qualquer outro lugar. O ventre materno não é uma acomodação que pode ser trocada por qualquer um. Ela não é uma incubadora mecânica. O que acontece no ventre materno é a base de um vínculo único e indissolúvel. Ele persiste durante toda a vida da criança. Sim, até mesmo até a idade avançada. É um vínculo especial que se mantém até que a morte me separe de ti. Para retomar a frase, até que somente a minha morte me separe de ti. Pelo menos aqui na Terra. Afirmo, portanto, o seguinte:
Com a mãe, estabelece-se o vínculo mais profundo para todo ser humano. Nesse ponto, já posso escutar muitas pessoas brandando, mas não amo minha mãe assim. Minha mãe me decepcionou. Rejeito minha mãe. Não quero mais ter nada a ver com ela. Mesmo sendo adulto, ainda tenho problemas com a minha mãe. Não quero ter absolutamente mais nada a ver com ela. Alguns chegam até a afirmar que tem duas mães, uma biológica e uma de coração. Uma teria dado à luz, mas a outra teria cuidado. A mãe biológica, entre aspas, e coloco aqui isso aqui propositalmente entre aspas, não conta mais então? Chega a ir além quando alguns afirmam: desejo que ela morra. Há até o superlativo de dizer: eu queria matar a minha mãe. Quem pensa assim se coloca no lugar de Deus, pois cada pessoa tem apenas uma mãe, que é a biológica. Não importa o quanto a pessoa racionalize contra essa ideia. Novamente, a ciência tem provado que esse vínculo é único e infinito. Então, aqui nesse parágrafo, nós percebemos que quando há uma desconexão, quando há mágoas entre mães e filhos, quando a mãe não conseguiu dar um ambiente psicológico para essa criança, para esse adolescente, para esse ser que hoje, né, é adulto e fala assim: eu gostaria que minha mãe morresse, eu odeio minha mãe, Aconteceram inúmeras coisas entre essas pessoas que gerou toda essa desconexão. Ok. E nós não estamos aqui para falar que foi certo, foi errado, foi bom ou foi mal. Quando nós olhamos para essa leitura, quando nós fazemos essa leitura, nós entramos a um nível mais profundo de conexão, a um nível mais profundo, espiritual. Como eu já disse, comportamental, muitas vezes, é irrecuperável. O comportamento que a sua mãe teve com você fez com que você hoje tivesse esse sentimento de raiva, de ódio, de desconexão. Só que todo esse sentimento de raiva, de ódio, essa construção psicológica que você tem da sua mãe, pode ser, veja bem, pode ser a causa de doenças, de relações conturbadas, de infelicidade. Então, como seria você ter um olhar mais profundo, além daquela construção psicológica, e reconhecer, sim, é um vínculo indissolúvel, independente do que tenha acontecido pós-concepção e pós-nascimento. Por que eu falo pós-concepção? Porque muitas pessoas, né, essa é a minha história inclusive, as mães tentaram abortar. As mães tomaram remédio, tomaram coisas para abortar aquela criança. Minha mãe me contava que quando ela descobriu que ela estava grávida de mim, ela sim tentou me abortar e não conseguiu.
Só que assim, ela me contava de um lugar de tanta leveza, porque ela falava assim, dando risada. Isso, pense o que quiser, quem quiser pensar. Ela falava, Cleia, eu tentei te abortar, mas não consegui. E aí a sua madrinha, que foi minha madrinha, falou que não era para eu te abortar, porque ela ia te batizar, enfim. Por isso que eu falo, é preciso construir algo novo, algo divino, algo sagrado, um olhar sagrado em direção à sua mãe, independente do que tenha acontecido pós-concepção e pós-nascimento, tá? Aqui quem tá falando não é alguém que não foi rejeitada, sim, ela me rejeitou, ela quis me abortar, e talvez durante muito tempo isso tenha atuado em mim de uma forma inconsciente. Conscientemente eu nunca me senti rejeitada, mas inconsciente com certeza deve ter tido algumas consequências. Porém, quando eu percebi que eu estava desconectada da minha mãe, porque ela sempre foi a minha heroína, ela sempre foi tudo para mim. Eu só percebi uma desconexão com a minha mãe quando meu primeiro filho nasceu, primeiro que é o terceiro, que na verdade eu tive dois abortos. Quando o terceiro nasceu, que foi o Eduardo, que eu olhei para aquela criança e percebi, nossa, o quanto eu queria dar amor, o quanto eu queria estar presente, o quanto aquela criança era frágil. E aí eu comecei a fazer uma retrospectiva da minha vida e comecei a julgar fortemente a minha mãe. E o primeiro julgamento que eu fiz dela foi que ela não tinha cuidado de nós, que ela não tinha dado atenção, que ela tinha deixado com pessoas para cuidar, que ela estava sempre pelo mundo, que ela nunca tinha ido na escola assinar um boletim, como que ela... Então, assim, começou a vir uma série de pensamentos e julgamentos na minha mente, que me desconectou ali conscientemente da minha mãe, que muito provavelmente eu estava desconectada e não sabia. E só veio aflorar aqueles julgamentos no momento do nascimento do meu filho. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a entrar em um estado de autocobrança comigo em relação ao meu filho. Só que, ao julgar a minha mãe, ao julgar que ela não tinha me cuidado, que ela não tinha sido uma mãe presente, que ela tinha sido uma mãe ausente, negligente, eu inconscientemente repeti o padrão dela. Por que você repetiu o padrão dela? Sendo que isso há 16 anos atrás, eu não tinha tanto conhecimento, eu não estudava, eu não procurava saber. A única coisa que eu fiz quando eu estava grávida, eu estudei aquele livro, não sei se vocês conhecem, Nana Neném, acho que é isso, Nana Nenê, Nana Neném, uma coisa assim. E naquele livro ensinava para a criança dormir que a gente tinha que deixar ela chorar até adormecer. E eu acreditei naquela atrocidade. Fiz isso com meu filho. Então, quando ele chorava e não queria dormir, eu deixava lá chorando até adormecer. Eu fiz isso por vários dias e depois eu parei. Essa foi a primeira atrocidade que eu fiz. Isso inconscientemente, claro que naquela época eu achava que eu estava fazendo certo. Então, assim, quando minha mãe saía para o mundo trabalhar e nos deixava com
funcionários, com mulheres da casa de prostituição dela. Outro dia eu conto como, né, eu fui criada dentro de casas de prostituição. E ela, na mente dela, ela estava fazendo certo, ela estava saindo trabalhar, ela tinha que fazer, ela tinha que criar 3, 4 filhos, porque depois ela adotou mais uma criança. Então, na mente dela, ela estava fazendo o que era correto naquela época. E assim, com 11 dias que o Eduardo tinha nascido, eu saí para trabalhar. A minha barriga não tinha nem desinchado, eu estava no banco, fazendo coisas de banco e na empresa, e corre para lá e para cá. E só depois de muito tempo eu percebi que eu fiz a mesma coisa com meu filho. Deixei com a minha funcionária, que na época era a Rosângela. Então, quando nós temos esse olhar de julgamento para nossa mãe, onde nós atacamos ela, que foi o momento que eu comecei a atacar ela, e inconscientemente eu repeti o padrão, de uma forma mais sofisticada, mais repetir, a tendência é a gente repetir o padrão, é a gente fazer o que ela fez, mas de uma forma mais maquiada, parecendo que não é aquilo. Enfim, né? Vamos retomar a leitura. A ideia aqui é nós refletirmos a nossa relação com a nossa mãe, seja você mulher ou homem, a nossa relação com os nossos filhos, em que momento nós repetimos o padrão, em que momento nós nos desconectamos dos nossos filhos, em que momento nós somos negligentes, como que nós podemos melhorar. É isso, não é se julgar, mas é fazer uma reflexão profunda de que sim, nossa mãe errou, acertou, e fez o melhor que ela pôde. E agora é um momento de reconexão espiritual. Como eu falei, muitas pessoas não têm mais condições na área comportamental de uma conexão, porque a relação não foi construída em bases do amor, da conexão, da compreensão, e outras vezes porque a mãe já faleceu, como é o meu caso. Quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a fazer, quando eu fui para o meu primeiro curso de constelação familiar, foi por isso, a minha mãe tinha recém falecido e eu estava perdida, foi como se eu tivesse perdido o chão. E eu me anestesiei naquele momento fazendo muitos cursos, muitos MBA, constelação, enfim, fui atrás de fazer muitos cursos e eu percebi recentemente que eu nem vivenciei o luto de maneira correta. Eu quis me anestesiar. Esse é um outro ponto. Quanto a mãe, quanto essa relação com a mãe é extremamente importante para o nosso olhar para com a vida, tá? Nenhum parceiro, nenhum melhor amigo, nenhuma melhor amiga, nenhum guru e, ouso dizer, nenhum Deus ocupa o indivíduo até a morte, tanto quanto a própria mãe. Mesmo a dor do fim de um grande amor acaba um dia. Pois aqui o tempo cura todas as feridas, por mais que isso possa soar banal. Todavia, a conexão com a mãe permanece. Para alguns é uma luta, acompanhada de sentimentos de fratura, de ódio, de decepção e de tristeza. São exatamente esses sentimentos que têm um efeito direto na alma. Eles limitam as possibilidades de levar uma vida plena e feliz. Eles acabam com relacionamentos, sabotam sucessos no trabalho e não raramente levam até a doenças graves, no pior dos casos, até mesmo a morte.
Nas milhares de constelações familiares que conduzi ao longo da minha vida, pelo mundo afora, com meu marido Bert, mas também sozinha nos últimos anos, pelo menos 80% de todos os clientes tinham problemas com a mãe. Na maioria das vezes, tratava-se de clientes mulheres. Mais recentemente, tenho observado essa postura também em homens. A minoria das pessoas olhava para a mãe sem acusações, incapazes de reconhecer seu esforço e de honrá-la acima de tudo. Isso para não dizer da capacidade de olhar para a mãe com gratidão. Meu marido Bert disse uma vez: sinto muito pelas mães. Espera-se tanto delas. Como um ser humano deveria conseguir isso? A maioria das mulheres ainda vive, além disso, na ideia de poder fazer tudo diferente e até mesmo bem melhor do que a própria mãe. Então essa ilusão, essa arrogância nossa em direção à nossa mãe, de que nós somos melhores do que ela, é uma arrogância, de que nós fazemos melhores do que ela. É uma arrogância, foi a arrogância que eu tive quando meu filho nasceu, quando o nosso filho nasceu. Foi a arrogância minha, ao olhar para o que ela tinha feito, que fez com que eu a julgasse. Então, nós temos condições de fazer o melhor que nós podemos. E a nossa mãe fez o melhor que ela pôde. Quando nós temos essa visão, ela fez o melhor que ela conseguiu. E eu faço o melhor que eu consigo. Ela não foi perfeita, nem eu serei. Mas é só a reconciliação com a própria mãe que pode fazer voltar a fluir, sem bloqueios, o amor pela mãe. Sempre disponível e muitas vezes inconsciente. Entendem aqui? Que não é uma questão comportamental. Muitas vezes a relação não foi construída nas bases que há uma conexão, uma relação de carinho, de amor. Mas é algo profundo, é algo divino. Quando você tem esse olhar, de olhar para aquela mulher que te gestou, independente do que tenha acontecido pós-concepção, pós-nascimento, e ter a gratidão por todos os desafios que ela enfrentou, por todas as noites que ela passou em claro ou não, se você foi adotada, mas pela coragem dela de te doar para uma família que pudesse realmente cuidar de você. O quanto ela precisou ser corajosa, o quanto ela precisou ser forte para doar. Essa é a condição para a paz interior. Como essa paz é alcançada, é um grande tema recorrente deste livro. Mas, já aqui, afirmo e irei comprovar adiante que, no que diz respeito à mãe, vale o seguinte para qualquer pessoa. Você foi, você é e você continua sendo o amor, o maior amor da minha vida. Olha, vale o seguinte para qualquer pessoa. Você foi, você é e você continua sendo o amor, o maior amor da minha vida. Inconscientemente, nós
amamos a nossa mãe. Mesmo que psicologicamente a gente odeie ela. Mesmo que psicologicamente nós tenhamos uma relação conturbada. A nossa alma anseia pela nossa mãe. Ama a nossa mãe. E aqui tem uma meditação. Então nós vamos fazer, eu acho que dá tempo. Acredito que dá tempo da gente fazer a meditação para finalizar o capítulo 1. Então agora, se você estiver em algum lugar onde tem pessoas, se você puder ir para um lugar mais restrito, ficar sozinha, entrar em conexão com o teu corpo, tá? Nós vamos fazer a meditação. Eu vou fazer essa meditação aqui, agora com vocês. E depois eu vou ver se eu gravo ela e disponibilizo no Spotify, só a meditação. Aí eu vou ver como que eu vou disponibilizar ela separado, tá? Da leitura do primeiro capítulo. Então, vamos lá para a meditação. Eu vou conduzir, tá? Sente-se em um lugar tranquilo. Ou você pode fazer deitada, caso seja mais confortável para você. O importante é não dormir, é estar conectado, é estar presente, mas relaxado, tá? Então vamos lá. Sente-se em uma posição ereta, pernas paralelas sobre o chão. Expire totalmente e inspire novamente de maneira bem consciente até o abdômen. Alegre-se com o que virá agora. Sorria. Alegre-se sem motivo algum. Mostre que você pode e quer sorrir. O sorriso mostra que você está pronto para aquilo que virá até você agora. Acredite em mim, a vida somente pode melhorar. Não importa o quão velho ou jovem você seja, expire agora, de maneira bem consciente, toda a sua preocupação, todas as suas aflições, todo o seu peso desnecessário e suas lembranças. Controle o seu sorriso. Sinta o cantinho da sua boca e como eles se curvam para cima. Sinta os cantinhos da sua boca e como eles se curvam para cima. Agora é o momento exato em que aquilo que você espera por tanto tempo venha até você. Feche seus olhos e mantenha-os fechados. Você sente-se em total segurança em seu corpo. Sinta-se relaxado nesse espaço, em seu apartamento ou em sua casa, onde você se encontra nesse exato momento. Observe sua respiração, escute com atenção para dentro. Sinta como seu tórax se levanta e abaixa. Expire de maneira bem consciente. Inspire de maneira bem consciente pelo nariz. Imagine-se criando uma conexão com todas as plantas e árvores.
a cada fôlego. Observe novamente sua respiração. Sinta a conexão com cada ser vivo. Sorria. Observe sua respiração. Sinta a conexão com todos os animais e todos os seres humanos. Controle o seu sorriso em seu rosto. Seu sorriso vale para tudo e para todos, pois você está no mesmo campo de tudo que existe. Sorria. Sinta como a sua testa relaxa. Sinta como a tensão sai dos seus ombros. Esteja totalmente presente, consciente com o seu corpo. Como você o sente? Não há nada em sua vida que esteja mais perto e mais conectado contigo do que o seu corpo. Ele sente tudo e escuta tudo. Sorria para si mesmo. Sorria para o seu corpo. Se você não puder sorrir para você mesmo, quem haverá de sorrir? O que pode voltar em ressonância para você? Tenha sempre em mente que suas células corporais captam tudo. Elas escutam suas palavras, seus sentimentos e reagem à sua linguagem corporal. Se você não puder sorrir para você mesmo, quem haverá de sorrir para você? Sorria de maneira consciente. Assim, você cria de uma forma positiva a comunicação com as suas células corporais. Seu metabolismo se altera pelo seu sorriso. Seu sorriso ativa um processo químico totalmente diferente em seu corpo. Seu corpo irá responder imediatamente a isso, de maneira bastante especial quando você sorrir para ele. Sorrir de fato, sorrir com alegria. Alegre-se com o seu corpo. Há milhares de motivos para se alegrar com o seu próprio corpo. Sorria. Agora volte a si. Você está integralmente em si. Sinta o centro do seu corpo e observe novamente sua respiração. Abra sua boca bem levemente e expire. De maneira bem consciente, toda a sua preocupação e suas aflições. A cada fôlego, você irá sentir como os seus ombros se abaixam e como um peso escorrega dele. Inspire de maneira bastante consciente, pelo nariz e com a boca fechada. Expire de maneira bem consciente, desapegue-se de todo o peso. Inspire novamente pelo nariz e conscientemente encha seus pulmões e barriga com tudo o que você almeja. Respire e solte. Sorria. Inspire pelo nariz e imagine como tudo aquilo que você espera por tanto tempo vem até você. Você se alegra tanto com aquilo que virá.
E agora você iniciará uma viagem em sua imaginação. O destino da sua viagem é o cerne do seu subconsciente. Sinta a ressonância com o seu cerne. Deixe todos os seus desejos se manifestarem em imagens diante de você. E ao mesmo tempo, você assume a responsabilidade por tudo que possa vir agora. Pense, a partir de agora, assumo a responsabilidade. A partir de agora, reconheço que somente eu sou o Senhor da minha vida e de meu destino. Minha alma já está esperando há muito tempo que eu abandone meus velhos hábitos. Sorria para si mesmo. Agora você tem consciência que só acontece contigo o que você consegue aguentar e suportar. Nada além disso pode vir até você. O que você gostaria de conquistar para você? O que deveria mudar? Elabore o seu desejo. Elabore o seu desejo. Elabore o seu desejo. Elabore o seu desejo. Você elaborou o seu desejo? Você já consegue vê-lo diante de ti e sentir o resultado? Se sim, então imagine aquilo que você deseja vai chegando cada vez mais perto e te envolve por completo. Você realmente verificou bem o que você deseja? Você precisa saber que nada mais será como antes, assim que esse desejo tenha se realizado. Por isso, certifique-se muito bem o que é que você deseja. Como você sente aquilo que deseja e almeja? Como vai ser quando você tiver aquilo que deseja? Você está pronto para encontrar o resultado? Fique concentrado, visualize a imagem desejada. Na sua imaginação, ela está agora muito viva diante de você. A imagem vai ficando cada vez mais clara, precisa e forte. Verifique sua expressão facial agora. Como você se sente? Como você sente isso? Você consegue sentir? Isso já está aqui. Abra o seu coração. Acolha isso em seu coração. Abrigue isso em seu coração. Sorria e sinta o centro do seu corpo. O que já está se transformando agora dentro de você? Em qual direção sua vida irá agora? Imagine agora sua vida em imagens e sensações detalhadas. Imagine agora sua vida em imagens e sensações detalhadas. De agora em diante, sua vida vai se desenvolver em uma direção totalmente nova. Gratidão à vida. Gratidão à mamãe pela minha vida.
você está e estará para sempre presente em meu coração. Gratidão por tudo, mãe. Gratidão, mamãe. Se ela ainda estiver viva, então você ainda tem a chance real de olhá-la nos olhos. Gratidão, mamãe. Se ela estiver morta, ela estará ouvindo tudo da mesma maneira. Para a mãe, não muda nada, mas para você, sim. Mamãe, você é minha única fonte para esse corpo físico. Gratidão, mamãe. Enquanto eu viver, continuarei sendo sempre seu filho, sua filha, mamãe. Gratidão, mamãe. Gratidão, mamãe. Respire lenta e profundamente. Quando você estiver pronto, retorne a si mesmo bem lentamente. Bom, pessoal, eu tive que acelerar um pouquinho a meditação porque a live está prestes a cair, tá? Nós lemos o primeiro capítulo do livro da Sophie Hellinger, Mamãe, Sempre a Mamãe, o significado da mãe para a nossa felicidade plena. Eu vou gravar essa meditação separada e vou disponibilizar, provavelmente no Spotify, no YouTube, tá? Ela separadinha para quando você quiser fazer essa meditação, ela tá bem bonitinha, bem editadinha. Você faz somente a meditação tranquilinha aí, num momento que você esteja sozinha, onde você não vai ter interrupções, ok? Então, esse foi a primeira leitura. Nós continuamos quarta-feira que vem. Eu ainda vou verificar se eu vou fazer às 5h30. Hoje eu iniciei 5h20. Eu estava um pouco perdida de como abrir a live. Eu não lembrava mais, porque fazia muito tempo que eu não abria lives, tá bom? Gratidão para todos que passaram por aqui. Tenham um bom dia. Tenham um dia de reflexão e de reconexão com essa mãe interna aí, com essa mãe que nós, mesmo inconscientemente, amamos do fundo da nossa alma. Gratidão, B, obrigada por estar aqui, tá? Depois eu disponibilizo e qualquer coisa você me pede que eu mando a meditação. Um beijo, gente. Até quarta-feira que vem. Na terça-feira eu publico o horário que eu vou abrir a live, tá bom? E até a próxima. Deixa eu ver agora como eu finalizo.